Bom, voltei para a gente falar sobre potencial elétrico, ok? Nós definimos anteriormente, então, energia potencial elétrica, ok? Agora, nós vamos definir o que é potencial elétrico. Eu começo dizendo para vocês que potencial elétrico é uma outra forma que nós temos de descrever o campo elétrico criado por uma carga-fonte, certo? Então, existem duas formas de nós definirmos a região, caracterizarmos a região em torno de uma carga-fonte, tá? A primeira forma seria através da definição de campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, correto? Nós vimos como definir esse vetor campo elétrico aqui no capítulo anterior. A segunda forma seria através do potencial elétrico. E aí a vida fica mais fácil. Por quê? Porque o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, tá certo? O que significa isso, né? O potencial elétrico é um número mais uma unidade. Então, eu opero com potencial elétrico, eu faço conta com potencial elétrico, como eu aprendi desde lá do ensino fundamental, da educação infantil, não sei onde que a gente aprendeu a fazer conta, né? Mas desde lá, entendeu? Então, é muito mais fácil de operar com essa grandeza física do que era lá com o campo elétrico, certo? Então, vamos definir o que é esse tal desse bendito, tá? Imaginem que eu tenha umzinho coulomb de carga, tá? E aí eu vou pegar esse 1 coulomb de carga e eu vou colocar ele numa região próxima a uma carga-fonte, ok? Eu sei que aqui, ó, nesse pontinho, onde está a minha carga de prova, tem campo elétrico, certo? Eu poderia descrever, né, caracterizar esse ponto através do campo elétrico. Mas eu não vou fazer isso, porque isso é difícil e eu não quero, ok? Então, eu vou caracterizar esse ponto através da quantidade de energia potencial elétrica que esse coulombzinho de carga aqui adquiriu quando eu coloquei ele ali, certo? Quando eu deixei aqui. Então, o potencial elétrico nada mais é do que a quantidade de energia elétrica que um coulomb de carga adquire ao ser colocada em um determinado ponto de uma região próxima a uma carga-fonte. Isso é potencial elétrico. Potencial elétrico, então, é a forma da gente descrever o campo elétrico através de energia, certo? Potencial, ele descreve a energia armazenada no campo elétrico, ok? Então, como que nós podemos matematicamente definir... gente, o vídeo tá travando. É bom que vocês riem um pouquinho aí em casa, porque tá difícil, tá muito difícil, muito. Mas a gente segue, ok? Então, voltando. Então, matematicamente, nós podemos definir o potencial elétrico como sendo a quantidade de energia elétrica adquirida por uma carga de prova ao ser colocada em um ponto P próximo a uma carga-fonte. Coloquei a carguinha aqui, ó. Ela foi lá e ganhou 10 joules de energia elétrica, certo? Ela é uma carga que tem 2 coulombs, muita carga, ok? Então, qual é o potencial desse ponto P? 10 joules dividido por 2 coulombs, ou seja, 5 joules por coulomb. Esse é o potencial elétrico do ponto P. Lá no Sistema Internacional de Medida, o potencial ele tem uma unidade de medida específica, característica dele, né? É o volt, tá? 1 volt equivale a 1 joule por coulomb. Ou seja, quando uma carguinha de prova de 1 coulomb é colocada numa região de campo elétrico, ela adquire 1 joule de energia potencial elétrica. É a mesma coisa de eu dizer que ali
existe um potencial de 1 volt, ok? Bom, um detalhe. Esse potencial, ele é uma grandeza posicional, tá? Isso significa o quê? Se eu mudo o ponto P aqui de lugar, ó, tá? Eu trago o ponto P para cá, mais próximo da carga, ok? O campo elétrico muda, não é verdade? O potencial elétrico também muda, ok? Então, eu calculo o potencial elétrico de um ponto, de outro ponto, de outro ponto e assim por diante. Sendo que, para cada um desses pontos, o potencial ele pode assumir um valor, beleza? Ele também é uma grandeza posicional, assim como o campo elétrico. Fechou? Deu para entender? Ótimo, espero que tenha dado. Se não deu, vocês deixem aí os comentários no fórum de dúvidas, tá bom? Que eu procuro uma outra forma para a gente tentar entender melhor aí, para eu explicar isso melhor, certo? Bom, vamos dar sequência aqui então. Nós lá, quando estávamos falando de campo elétrico, primeiro nós definimos de uma forma geral campo elétrico, né? Para qualquer distribuição de carga, eu poderia definir que campo elétrico é a força elétrica sobre uma carga de prova dividido pela carga de prova. Aqui com potencial elétrico, a gente pode fazer do mesmo jeito. Quando nós escrevemos essa equação aqui, ó, potencial elétrico V igual a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova, nós estamos definindo isso para um caso geral, ou seja, para uma distribuição qualquer de carga elétrica, certo? Não me interessa se é uma esfera carregada, se é um cilindro carregado gerando esse campo elétrico. Independente do formato do corpo, essa equação se aplica e a gente consegue determinar o potencial elétrico na região do espaço em torno desse corpo, certo? Mas existem algumas distribuições de carga que são mais simples e que nós podemos estudar aqui, né? Nós vamos começar a falar sobre o potencial elétrico criado por uma carga pontual ou uma carga pontiforme, tá? Bom, imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui uma carga fonte, tá? Qzão. Ai, gente, tá travando muito. A uma certa distância D dessa carga, nós vamos colocar num ponto P uma carguinha de prova Qzinho, tá? Essa carguinha de prova, então, ela tá ali inicialmente em repouso, ok? Ela adquire, por estar nessa região, uma quantidade de energia elétrica dada por essa equação aqui, ó. Energia elétrica igual a constante elétrica do meio vezes o produto das cargas que interagem dividido pela distância. Não tem padrão, ok? Bom, se a gente adota a definição de potencial, observem só, se a gente volta lá na equação anterior, ó, potencial igual a energia dividido por carga de prova. Se a gente volta nessa definição e faz uma substituição, no lugar que tem energia potencial, a gente coloca a equação de energia potencial, façam aí no caderno de vocês isso. Se vocês fazem essa substituição, vocês vão ver que uma carguinha vai cancelar com a outra. Então, a gente vai encontrar que o potencial de uma carga pontiforme, pontual, dessa carga Qzão aqui, fonte, ele é calculado como sendo a constante eletrostática do meio vezes a carga fonte dividido pela distância. Qual distância? A distância do ponto onde eu quero calcular o potencial elétrico até a carga fonte, ok? Bom, então fiquem atentos. Essa equação, ela mostra para a gente que o potencial elétrico, ele depende somente da carga fonte, ele não depende da carga de prova. Então, quanto maior for a carga fonte, maior será o potencial elétrico. A gente vê aqui que são grandezas diretamente proporcionais. Mas a gente vê também que o potencial ele é inversamente proporcional à distância,
ok? Então, quanto mais distante eu estiver, menor será o módulo desse potencial elétrico. E aí, por que eu estou falando de módulo? Porque esse potencial ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, ok? Se eu tenho uma carga-fonte que é positiva, o potencial criado por essa carga-fonte é positivo. Então, tenho para carga positiva, potencial positivo. Se a carga-fonte for negativa, eu terei um potencial negativo. Então, por isso que eu estou falando do módulo, tá certo? Quanto maior a distância, menor é o módulo desse potencial elétrico. Fechou? Dúvidas sobre isso? Tranquilo, né? Então, só lembrar que potencial é uma outra forma de descrever o campo elétrico, de descrever, de caracterizar o espaço ao redor de uma carga-fonte, tá bom? No caso potencial, a gente precisa determinar se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, a gente tem que levar em consideração qual é o valor, qual é o sinal da carga-fonte, ok? Se nós fôssemos plotar, então, em um gráfico a relação entre potencial e distância, para o caso da carga-fonte positiva, nós teríamos aqui essa curva representando a variação do potencial, certo? E para a carga negativa, nós teríamos essa relação. Percebam que, no caso aqui, esse primeiro gráfico, ele está no primeiro quadrante, né? Valor positivo de distância, valor positivo de potencial, ok? Esse aqui, né, o segundo, para a carga negativa, ele está no quarto quadrante. Cadê minha mão, gente? Está aqui. Está no quarto quadrante, porque os potenciais criados por cargas negativas são negativos, ok? O que a gente pode perceber aqui é o seguinte, olha, conforme a distância aumenta, tá? Seja para uma carga-fonte positiva, seja para uma carga-fonte negativa, a gente pode observar que o potencial ele tende a zero, tá certo? Então, a gente fala que o nível zero de potencial, né, onde o potencial é nulo, é lá no infinito. E lembrem que infinito é relativo, né? Ok? Bom, finalizamos então a definição de potencial, tá? Espero que vocês tenham entendido. Falamos do potencial de uma carga pontual, né? Vimos as relações desse potencial com a carga-fonte, com a distância. Mostramos isso num gráfico e falta só mais um detalhezinho. Seguinte, se a gente tem uma carga pontual só, o potencial ele é calculado por essa equação aqui. Lindo, maravilhoso, não é verdade? Mas, como a gente já viu ali anteriormente, nós podemos ter problemas em que há um conjunto de cargas pontuais numa região do espaço. Então, é o que eu tenho aqui, olha. Tenho várias cargas, Q1, Q2, Q3, que sumiu 3 aqui, Q4, próximos de um ponto P, né? Como que eu determino o potencial lá no ponto P? Eu vou simplesmente somar de forma algébrica, assim como vocês fazem desde o dia que vocês entraram na escola aprendendo a fazer conta, tá? Eu vou somar os potenciais criados por cada uma dessas cargas. Então, eu vou somar o potencial de Q1, tá vendo? Tá ele aqui, ó, mais o potencial de Q2, mais o potencial de Q3, mais o potencial de Q4. O somatório desses potenciais vai me resultar no potencial lá no ponto P. Só tem que tomar cuidado com um detalhe, tá? Se Q1 for uma carga positiva, V1 é positivo, tá? Mas se Q2 for uma carga negativa, V2 é negativo. Então, isso aqui seria mais V1 menos V2, tá certo? Mais V3 mais V4. Então, esse sinal de mais aqui, na realidade, ele vai ser determinado pelo sinal do potencial, tá? Que é determinado pelo sinal da carga. Ok? Bom, eu vou deixar aí exemplos resolvidos para vocês. Vou marcar algumas atividades. E me deixem aí quais são as atividades com dúvida, seja do material que já foi ou desse mesmo, para eu gravar um novo vídeo explicando essas dúvidas e a gente também poder marcar uma videoconferência lá no Teams. Eu vou mostrar para vocês como faz isso, mas agora a gente vai poder fazer as videoconferências. Então eu consigo tirar ao vivo essas dúvidas, tá bom? Só que eu preciso do retorno de vocês antes. Bom, finalizamos então.
Espero que tenha ficado claro para vocês. Num próximo momento eu tô aí de volta. Beijos de luz.